Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina obrigatória Matemática Aplicada à Economia, disciplina oferecida pelo Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Eu sou o professor Ricardo Luiz Chaves Feijó. Como sempre, em algum ponto desta videoaula, indicarei um exercício extraído do livro do Chianchi, que deverá ser respondido e encaminhado por e-mail no prazo de uma semana. Vamos à aula? Bom, hoje nós vamos desenvolver o chamado modelo de teia de aranha, que é uma aplicação das equações a diferenças. Esse é um modelo bastante conhecido, o modelo econômico da teia de aranha, que é uma interessante aplicação desse tipo de equação a diferenças de primeira ordem. Qual é a hipótese central do modelo? É a de que a oferta depende do preço observado no período anterior, do preço defasado. Ou seja, no argumento da função de oferta, o preço do bem em questão aparece defasado. Então, ao invés da oferta ser função do preço no momento presente, o PT, a oferta é função do preço no período anterior. Então, QS, que é a função de oferta, tem como argumento PT menos 1. Esse fenômeno é observado em alguns setores da economia, por exemplo, na produção agrícola. O agricultor ele toma a decisão de produzir no presente, observando o preço no presente. Essa é a variável básica em que ele se espelha. No entanto, a oferta só vai estar disponível no futuro. Então, a oferta praticada no período futuro, no período subsequente, ela não é função do preço nesse período futuro, ela é função do preço, quer dizer, ela foi montada em função do preço do período anterior. Tem como argumento PT menos 1. Tá? Então, diferente da função de oferta tradicional, a oferta defasada não é feita com base no preço observado hoje. Tá? Ela se compôs a partir do preço observado no futuro e está disponível no passado e está disponível hoje. Tá? Ou seja, o agricultor ele observa o preço presente, corrente, tá? E determina a oferta, mas que só estará disponível, só ocorrerá no período seguinte. Exatamente porque a produção agrícola leva um grande lapso de tempo. Entre a decisão de produzir e a chegada da mercadoria ao mercado leva um certo tempo. Por isso que ocorre esse fenômeno da defasagem do preço, um argumento da função de oferta, e que gera o fenômeno que nós vamos estudar com detalhes, que é o conhecido fenômeno da teia de aranha. Vejamos esse modelo. Muito bem. Então, nesse caso, em fenômenos que dão ensejo à teia de aranha, a decisão de produção ocorre um período antes da venda real. Tá? O preço observado hoje, PT, condiciona a decisão de produção em T, mas para entrega em T mais 1. Então, o preço PT ele condiciona a oferta em T mais 1. Então, temos uma função de oferta defasada. Então, a função de oferta ela tem como subíndice T mais 1. Por quê? Porque ela vai estar disponível no período T mais 1 e ela leva em conta o preço PT. Tá? O preço, um período defasado em relação ao período que será efetivamente ofertado. Bom, nesse modelo, por enquanto a gente imagina que não existam estoques. Depois nós vamos trabalhar com modelos de estoques. Aqui não tem estoques. Tá? Tem um fluxo de produção que é ofertado no período seguinte. Né? Existe um preço de ajuste, um preço flexível que ajusta a oferta e demanda, de forma que toda oferta é demandada, não há acúmulo de estoque. Tá? Então não há estoque no nosso modelo. Depois nós veremos modelos com estoques. Tá? Tem apenas um fluxo de produção que é ofertada no período seguinte. A decisão de produção é hoje, a oferta é no período posterior. Tá? Muito bem. Então vamos simbolizar a oferta no período T mais 1, né, que é quando efetivamente a mercadoria chega ao mercado, como função do preço no período anterior, no período PT. Então, a oferta em T mais 1 é S de PT. Tá? Você pode utilizar essa função S para simbolizar a oferta. Né? Ou então chama simplesmente de QS, que eu estou chamando de S de PT. Tá? Bom, com relação à demanda, a demanda não é defasada no tempo. É aquela demanda normal do modelo simples de oferta e demanda. Então,
a função de demanda QD no período T é função do próprio preço PT. E no período T mais 1 é função do preço em T mais 1. Então é sempre o preço do período em que está sendo efetivamente demandado. Ou você pode chamar essa função de D maiúsculo, então é D de PT. Então a equação de oferta é defasada, leva em conta o preço no período anterior, e a função de demanda é o preço corrente mesmo, é a função de demanda tradicional. Tá? Então nós vamos trabalhar com essas duas equações de oferta e demanda, tá? E impor a cada instante a condição de equilíbrio estático, né? Que a gente chama de equilíbrio compensado, ou market clearing, oferta igual a demanda. Né? Só que veja, agora nós vamos escrever assim, né? Quantidade demandada no período T é a função de PT, é igual a oferta disponível no período T, mas que é a função do preço anterior. Então, se eu estou chamando o período em questão de T, a oferta tem como argumento P de T menos 1. Certo? Tem que ser escrito assim, sempre com o preço defasado, porque o preço da oferta se refere ao período anterior. Tá? Ok? E isso vale para todos os períodos T. Tá? Então, nesse modelo, oferta e demanda, certo? Com a oferta defasada, o preço defasado no argumento da função de oferta, produz um padrão dinâmico de preços, que depois nós vamos ver é caracterizado pela chamada teia de aranha. Vamos formalizar então, né? Seja a oferta e a demanda representada por um sistema de equações, como o sistema 29, em que as equações são lineares, por simplicidade. Né? Então, a quantidade demandada no período T é a função de PT, e aí eu ponho um alfa menos beta PT. Tá? Alfa e beta, essas duas gregas, são positivas. Então, é a função de demanda tradicional que nós já trabalhamos logo na primeira aula do curso. Tá? Então, aqui vocês estão vendo, é um intercepto positivo, tá certo? E como beta positivo tem um sinal menos, a inclinação da função de demanda é negativa. Tá? Porque, obviamente, ele não analisa o caso de Bend-Giffin, é uma função de demanda tradicional, portanto, negativamente inclinada. E a função de oferta? Bom, a função de oferta, QS de T, tem como argumento PT menos 1, porque é essa a ideia do preço defasado da função de oferta. Então, é menos gama, onde gama é o intercepto menos gama é o intercepto ocorre no eixo negativo da ordenada, mais um delta PT menos 1, que é um argumento. Né? E o delta, e os dois gregos, gama e delta, são positivos. Ou seja, é uma função de oferta tradicional, positivamente inclinada, que é aquela função de oferta da microeconomia que tem a ver com a curva de custo marginal acima da curva de custo médio. Né? Então, uma curva de oferta tradicional positivamente inclinada. Bom, da equação 29, aplicando a condição de mercado compensado, market clearing, então iguala-se em todos os instantes a oferta e a demanda. Então fica alfa menos beta PT é igual a menos gama mais delta P de T menos 1. Tá? Dessa equação, e deslocando o subíndice indicador de intervalo um período adiante, para eu trabalhar, ao invés de PT, PT menos 1, eu trabalho com PT mais 1 e PT, chega-se facilmente à equação a diferenças 30, que vai descrever o modelo de teia de aranha. Tá? Então, PT mais 1 mais delta sobre beta PT é igual a alfa mais gama sobre beta. Então, facilmente chega-se a essa equação, a partir do market clearing. Veja, o que está dizendo? É uma equação que aparece a variável PT e a variável defasada na frente, PT mais 1. Então, é uma equação a diferenças de primeira ordem, porque existe um período de defasagem, ou de PT, ou de T a T mais 1, tá? Com um coeficiente constante, que é essas gregas aí, essa razão de gregas, delta sobre beta, e um coeficiente constante, que é essa expressão alfa mais gama sobre beta. Então, é uma equação a diferenças de primeira ordem. Então, essa equação é que gera o padrão de teia de aranha. Então, trata-se de uma equação a diferenças de primeira ordem, com coeficiente constante, que posso chamar de A, que é o delta sobre beta, e o termo constante, que vamos chamar de C, como tradicionalmente chamamos o termo, né, que é alfa mais gama sobre beta. Ok? Bom, beta sobre gama, a gente, os gregos são positivos, então beta sobre gama não pode ser menos 1. Então, é o caso em que A é diferente de menos 1, é o caso mais genérico, mais tradicional, tá certo? E cuja solução é bem conhecida e nós demonstramos e aplicamos na aula passada.
Então, voltando, né? Então, a solução é PT igual a P0 menos C sobre 1 mais A, menos A elevado a T mais C sobre 1 mais A, que é o termo. E vamos substituir os nossos valores de A e C nessa equação. Então, fica PT é igual, abre parênteses, né? P0 menos, aí põe o C, alfa mais gama sobre beta, tá? Alfa mais gama sobre beta, tá? Aí põe 1 mais A, né? 1 mais A é 1 mais delta sobre beta, né? Isso dá beta mais delta, tá certo? Sobre beta, né? Lá em cima, a expressão do C, o denominador era beta, aqui embaixo o denominador é beta também, então cancela o denominador. Então, nessa razão, olha só os numeradores. Então fica alfa mais gama dividido por beta mais delta. Ok? Depois eu tenho que colocar o menos A, portanto fica menos delta sobre beta, elevado a T. E aí a mesma expressão C sobre 1 mais A, agora com o sinal mais, tá certo? Fica mais alfa mais gama, beta mais delta. Então essa é a equação que caracteriza o modelo da teia de aranha. Vamos analisar detalhadamente o processo de formação dessas teias de aranha. Tá? Olhando a equação a diferenças 31, que nós vimos no slide anterior. Tá? Então, olhando essa equação a diferença, o termo que aparece, né, a solução particular da equação completa, é esse alfa mais delta sobre beta mais gama. Tá? Esse é o preço de equilíbrio intertemporal, que no caso é o equilíbrio estacionário, né? Tende para um valor constante. Vamos chamar esse preço de equilíbrio temporal de P barra. Tá? É constante, né? É um valor constante, porque é uma relação que só envolve constantes, então é o equilíbrio dinâmico estacionário. Eu vou substituir esse P barra naquela equação 31 do slide anterior, então vamos ficar com a seguinte expressão: PT igual a P0 menos P barra, que é aquela expressão toda, menos gama sobre beta elevado a T, mais P barra. Ok? Muito bem. Então, P barra é o equilíbrio temporal, a solução particular da equação completa, ok? Vamos olhar agora a função complementar, o desvio. Tá? Então, aquele fator P0 menos P barra é um efeito de escala, ou pode ser um efeito espelho se P barra for maior que P0. Né? Então, dependendo da condição inicial do P0, você pode ter um efeito de escala ou um efeito de escala e de espelho também. Vamos olhar o fator, que é muito importante. Nós vimos na aula passada a importância desse fator para entender a estabilidade do equilíbrio. Né? Menos gama sobre beta. É o B, né, da solução da função complementar, solução geral da homogênea, que é na forma de A, B elevado a T, né, onde B são as raízes características. Isso representa o desvio em relação ao equilíbrio estacionário. Vamos ver. No caso, o nosso B ele é negativo, a base é negativa. Por quê? Porque os gregos, delta e beta, são positivos e tem um sinal menos. Então, B é negativo. Então, nós vimos que no caso que o B é negativo, a trajetória é oscilatória. É uma trajetória que oscila. De que forma pode oscilar? Ela pode oscilar com amplitude constante, ela pode oscilar de uma maneira amortecida, ou então a solução pode ser uma oscilação explosiva. Depende do módulo. Né? Veja, essa oscilação, né, pelo fato da base B ser negativa, é isso que gera o fenômeno da teia de aranha. Tá? Então, porque a aranha ela vai oscilando em torno do centro da teia, né, à medida que ela vai tecendo a teia. Então, essa oscilação lembra o movimento da aranha, ora para um lado, ora para o outro. Tá? E o desenho também acaba lembrando uma teia de aranha, o padrão de uma teia de aranha, conforme nós vamos ver daqui a pouco. Por isso que chama o modelo de teia de aranha. Tá? Muito bem. A oscilação será explosiva se o módulo da base, né, o módulo de B for maior que 1, será amortecida se o módulo for menor que 1, e será uma oscilação de amplitude constante se o módulo for igual a 1. Tá? Ou seja, se a base B for menos 1. Tá? Então, olhando a expressão que dá a base, né, da função exponencial, que é o gama sobre o beta, então a gente vê que a oscilação é explosiva, perdão, é o delta sobre beta. Então, a oscilação é explosiva se o delta for maior que beta, que dá um módulo de B maior que 1. Ela é uniforme se delta for igual a beta, e ela é uma oscilação atenuada se o delta for menor que beta. Vamos ver agora como a teia é construída. Então, vamos observar atentamente o movimento da aranha.
Bom, o formato depende da relação entre delta e beta, portanto, depende da inclinação relativa entre as curvas de oferta e as curvas de demanda. Bom, vejamos graficamente como funciona o efeito da teia de aranha. O próximo gráfico, que apresentaremos a seguida, representará a situação em que a oferta é mais inclinada que a demanda em módulo. Então, nós temos uma função de oferta positivamente inclinada, uma função de demanda negativamente inclinada. É claro que a inclinação da oferta é maior que da demanda, porque um é positivo e outro é negativo. Mas vamos ver em módulo. Quer dizer, em módulo, eu estou dizendo que a função de oferta é muito inclinada em relação à inclinação negativa da função de demanda. Tá? A oferta é mais inclinada que a demanda em módulo. Então, significa exatamente que das letras gregas, o delta é maior que o beta. Né? Bom, isso a gente viu que está uma base maior que uma oscilação explosiva. A gente vai mostrar no próximo slide como ocorre essa oscilação explosiva e a ideia que está por trás da equação diferencial. Tá? Antes, vamos ver o critério para desenhar essa trajetória. Então, a gente vai começar com um preço inicial P0. A gente vai rebater o valor da quantidade Q1 na função de oferta. Note a defasagem, né? Eu não relaciono a P0, o Q0, eu relaciono o Q1. Por quê? Porque a oferta é no período subsequente, no período posterior. Tá? Então, ao argumento P0, eu rebato na função de oferta a quantidade associada a Q1. Dada essa quantidade, eu vejo o preço P1 associado na função da demanda. Então, de Q1 eu vou para P1, sem defasagem, porque a função de demanda é sem defasagem. Tá? Eu pego o preço P1 agora, tá certo? Rebato na função de oferta novamente, que vai me dar a quantidade Q2, porque a função de oferta é sempre defasada. Depois, né, eu utilizo novamente a função de demanda para ir de Q2 a P2, que a função de demanda é sem defasagem, e assim por diante. Na hora que se interliga os pontos, aí a gente vai ver o padrão do desenho da teia de aranha. Então vocês podem acompanhar aí pelo gráfico. Vamos repetir o procedimento? Então, veja só, esse é o caso de oscilação explosiva, porque essa inclinação da oferta é maior em módulo que a inclinação da demanda. Então vocês percebem que, de fato, a oferta ela é mais horizontal do que a demanda. Perdão, ela é mais vertical do que a demanda. Então tem uma inclinação maior. Vamos ver o que acontece. Partindo do preço P0. Então, tem um preço de equilíbrio, de market premium, que é esse preço P bar. Vamos partir de um preço próximo ao preço de equilíbrio, que é o preço P0. Bom, então a gente sobe, rebate na função de oferta e vai dar na quantidade Q1, como vocês estão vendo no gráfico. Bom, dada a quantidade Q1, a gente anda horizontalmente até a função de demanda, olha só, aquela reta negativamente inclinada, e rebate o preço P1. Dado o preço P1, a gente sobe até a função de oferta e associa ao preço P1 a quantidade Q2. Dada a quantidade Q2, a gente caminha horizontalmente até a função de demanda e associa o preço P2. E repete o processo novamente. Então, dado o preço P2, vamos até a função de oferta e encontra lá a altura, a horizontal da quantidade Q3. Dada a quantidade Q3, você desce até a função de oferta para buscar a quantidade. Dado a quantidade Q3, olha a função de demanda, aí desce a partir da função de demanda e chega no preço P3. Dado o preço P3, sobe na função de oferta, chega na quantidade Q4. Dada a quantidade Q4, olha na função de demanda e vê o correspondente preço P3 e assim por diante. Então o que vocês estão vendo é uma teia sendo construída de dentro para fora, exatamente porque é uma teia de aranha com oscilação explosiva. Bacana, né? Vejamos os outros casos. O gráfico 27 representa o caso em que ambas as curvas têm a mesma inclinação em módulo. Então as gregas são iguais, o delta é igual a beta. E aí vocês estão vendo que ocorre o fenômeno da inclinação uniforme. Então olha o gráfico, função de oferta positivamente inclinada, a função de demanda negativamente inclinada, e a gente está trabalhando com a hipótese que as duas funções têm a mesma inclinação, e eu tratei de fazer o desenho para acertar essa inclinação de forma que realmente elas fossem iguais. Elas sendo iguais, eu tenho um retângulo que se repete, né? Aí eu tenho uma oscilação cíclica repetida, né? Então vamos lá. A partir do preço P0, eu vou na função da oferta e lá está a altura associada à quantidade Q1. A partir da quantidade Q1, eu olho na função de demanda e vejo o preço P1. A partir do preço P1, olha lá à esquerda, eu subo até a função de oferta que vai me dar a quantidade Q2. A partir da quantidade Q2, eu olho na função de demanda, tá certo?
que vai me dar o preço P2 que coincide com o preço P0. E aí o fenômeno se repete, certo? Então eu tenho uma oscilação puramente cíclica, uma oscilação uniforme. Então a aranha ela não se afasta do centro da teia e nem se aproxima, ela fica fazendo esses retângulos, tá certo? Repetidamente. Finalmente temos o terceiro caso. Né? Nesse caso vocês estão vendo claramente que a oferta é menos inclinada que a demanda. Vocês estão vendo no gráfico que a oferta se aproxima da horizontal em relação à demanda. Ou seja, o delta é menor que o beta. E aí tem um fenômeno de oscilação atenuada ou convergente. Né? Ou seja, a trajetória é convergente ao equilíbrio estacionário, intertemporal, equilíbrio intertemporal de longo prazo. Né? Se aproxima desse ponto, que é o ponto P bar, Q bar. Então vamos começar de um valor um pouco mais distante, P0. Né? Então P0 na função de demanda eu associo a quantidade Q1. Então nessa altura. Q1, perdão, na função de oferta. P0 na função de oferta eu associo a quantidade Q1 nessa altura. A quantidade Q1 associo ao preço P1 na função de demanda. Então está ali o P1. O P1 eu associo uma quantidade Q2 na função de oferta. Note a defasagem. P1 com Q2, né? Que eu estou indo na função de oferta. Então, o Q2, olhando na função de demanda, eu associo ao preço P2. Olha que eu estou ali à direita do preço P0, atingi um ponto à direita, não à esquerda do preço P0, que é o preço P2. O preço P2, na função de oferta, está associado à quantidade Q3. Então, estou nesse patamar. Aí, olha, anda horizontalmente, aí você bate na função de demanda, onde está o preço P3. A partir, veja, à direita do preço de equilíbrio P bar. Do preço P3, sobe novamente na função de demanda para chegar na quantidade, na função de oferta, para chegar na quantidade Q4. Olha que agora ele está tecendo por dentro. Né? Quantidade Q4, preço P4, né? Certo? Na função de demanda, depois preço P4 na função de demanda, quantidade Q5 e assim por diante. Então, a teia vai fechando, tá? Ela vai fechando na direção da quantidade de equilíbrio, que é Q barra, e o preço de equilíbrio, que é P barra. Então, nesse caso, ocorre o fenômeno da convergência. A nossa aranha tece a teia caminhando na direção do centro. E a condição do nosso modelo é que a curva de oferta é menos inclinada que a curva de demanda, delta menor que beta. Então, esse é um modelo de teia de aranha, um modelo muito interessante, que ocorre, que é frequentemente estudado em economia agrícola, que é esse fenômeno que ocorre, que provoca a forte oscilação dos preços agrícolas, que é uma coisa que se observa empiricamente. Agora, nós vamos trabalhar com estoque. Lembra que no modelo de da teia de aranha, não há estoque. Então, tudo que é ofertado é demandado. Os produtores não montam uma estratégia de estoque. Né? Então, nós temos a condição de market clearing, ou de mercado compensado em todos os instantes, né? E o preço igual a oferta e demanda, o mercado está sempre em equilíbrio. Tudo que é produzido é vendido. Então, o preço compensa, a palavra que é usada, uma tradução de clearing, não é uma tradução muito boa, bom, compensa a produção corrente inteira. Então, o preço provoca toda a desova da produção. Tudo que é produzido é vendido àquele preço. Tá? Ok? Em geral, a hipótese subjacente nessa classe de modelos é que a mercadoria transacionada é perecível. Então, não adianta estocar, é melhor ver se a produção pode ser vendida a preço razoável para o produtor tem que vender tudo, para não carregar nada. Tá? Porque se trabalha com a hipótese de mercadoria perecível, mercadoria que não pode ser estocada. O nosso modelo para o estoque diz exatamente isso, quer dizer, mercadoria que pode ser estocada e a estratégia de estoque é para ter um certo controle sobre os preços. Quando o empresário não vende a um preço se ele achar que esse preço é inaceitavelmente baixo. Né? Então ele opta por essa estratégia de acumular estoques. Então vamos ver a ideia do modelo com estoque. Tá? Modelo de mercado com estoque. Então a gente supõe que os vendedores mantenham um estoque de mercadoria, eles carregam ao longo do tempo um estoque de mercadoria e montam uma estratégia. Tá? As hipóteses desse modelo diz respeito a essa estratégia. Tá? Então a gente trabalha o seguinte, as quantidades demandadas e ofertadas são funções do preço corrente.
seja, não há defasagem. Tá? Então, a quantidade demandada em T é função de preço PT, a quantidade estocada em T é função, a quantidade, perdão, ofertada em T é a função do preço PT. Tá? Ok? Como tem uma estratégia de estoque, então a oferta não depende só da produção, então não interessa que a decisão de produzir foi no período anterior, ou no preço do período anterior, porque ele está sempre carregando o estoque, tá? De forma que a gente considera agora uma oferta sem defasagem no preço, o QS de T e PT. Tá? Tudo é função do preço corrente. Tá? Não se olha mais o preço do período passado como no modelo de teia de aranha. Então, vai ter um mecanismo de ajuste de preço, tá? Que vai ocorrer não pelo processo de equilíbrio oferta e demanda, não pelo mecanismo de compensação dos mercados, mas por uma estratégia explícita de formação de preço dos vendedores. Então, os vendedores eles não são tomadores de preço, eles fazem preços. Tá? Vamos ver a lógica, né, como esses preços são formados. Essa é a ideia básica do modelo. Então, dada uma situação de estoque em T, os vendedores observam o estoque em cada período, tá? E observam o preço no período anterior, PT menos 1. Se o volume estocado hoje aumentou em relação ao período anterior, então significa que os vendedores eles estão percebendo um estoque que está crescendo. Então, a ideia deles é que agora o estoque é excessivo. O estoque aumentou em relação ao que era estocado no período anterior. Então, a ideia do modelo é, aí os vendedores oferecem a mercadoria a um preço menor. De forma que PT, o preço corrente, é menor do que o preço PT menos 1. PT é o preço corrente ou atual, PT menos 1 o preço do período passado. Então, por que eles oferecem a mercadoria a um preço menor? Para desovar o estoque, porque o estoque aumentou. Então, o estoque aumenta, o vendedor tende a ofertar a um preço menor, o preço de oferta cai, para desovar o estoque. Por outro lado, se o estoque hoje é menor do que o do período anterior, aí os vendedores oferecem a mercadoria a um preço maior. Tá? Obviamente, eles vão vender menos, por estarem oferecendo um preço de oferta maior, mas aí eles recompõem o estoque, porque o estoque caiu. O estoque hoje é menor do que no período anterior. Então, quando caem os estoques, os vendedores oferecem a mercadoria a um preço maior. Então, PT fica maior do que PT menos 1. Naturalmente que essa estratégia, ora aumentando o preço, ora diminuindo o preço, aumentando o preço quando o estoque cai, diminuindo o preço quando o estoque aumenta, isso leva a uma estratégia de se manter um nível adequado de estoque. Com estoques baixos, a estratégia de praticar preços maiores é compatível com a meta de repor os estoques. Os estoques elevados são compatíveis com a escolha de preços menores, PT menor que PT menos 1, que permite aos agentes desovar os estoques. Permite movimentar as mercadorias para entrega no mercado. Então, essa hipótese do modelo acaba levando a uma estratégia ótima de gestão de estoque. Agora vamos formalizar esse modelo. Muito bem. Então, a nossa ideia do modelo é o ajuste de preços que é feito pelos vendedores, olha as variações de estoque. Tá? Então, o ajuste de preços e as variações de estoque são inversamente proporcionais. Tá? Então, ele ajusta o empresário, o vendedor, ajusta o preço para baixo com variações de estoques para cima, e vice-versa. Então, vamos traduzir nesse sistema de equação, que é o sistema 32. A primeira equação é a equação de demanda, tradicionalíssima, que dt é pt alfa menos beta pt, os gregos alfa e beta positivos. Aqui é a função de demanda do modelo mais simples, a função de oferta do modelo mais simples, bastante tradicional também. A oferta QS de t é a função de pt, é menos gama mais delta de pt. Os gregos gama e delta são positivos. E a terceira equação, ela traduz exatamente a estratégia de, digamos, de controle de preços feito pelos vendedores. A estratégia de formação de preços, vamos chamar assim, da parte dos vendedores. Né? Então, traduzido para essa equação. PT mais 1 igual a PT menos sigma, excesso de oferta, né? QS de T menos QD de T. Tá? Vamos ver os detalhes disso. Olha, então, significa o seguinte, quando há excesso de oferta, QS é maior que QD, como tem aquele sinal menos, tá certo? Significa que PT mais 1 menos PT é negativo. Então, significa que o quê?
PT é maior que PT mais 1. O que está dizendo essa terceira equação? Né? Bom, esse sigma é um coeficiente de preço induzido pelo estoque. E aí, a equação, ela descreve uma dinâmica de preços. Né? Veja que a gente não utiliza uma hipótese que gera dinâmica como no modelo de Hicks, lembra? Que era dP dt é a função do excesso de demanda. Tá? No nosso modelo é excesso de oferta, que é excesso de demanda. Tá? Então, a variação de preço é proporcional ao excesso de demanda. Então, se tem um excesso de demanda, obviamente, o preço aumenta. Se tem um excesso de oferta, o preço diminui. Né? Então, essa é a lei tradicional e antiquíssima dos mercados. Né? Aqui, a variação de preços, PT mais 1 menos PT, modelo com estoque, é inversamente proporcional à variação de estoques, que é o QS menos QD. Tá? E o sinal menos, que aparece no segundo termo da equação, ali no segundo membro, dá conta dessa variação inversa. Tá? Então, o sentido da variação do preço é o oposto do sentido da variação da oferta em relação à demanda, do excesso de oferta. Por isso que aparece o sinal negativo. Então, veja que, embora haja essa analogia dos dois modelos, os resultados analíticos são muito diferentes. Tá? Okay? Nesse modelo, que é um modelo discreto, tá? Vai aparecer novamente o fenômeno das oscilações. Tá? Aqui, novamente, a trajetória temporal dos preços, PT, nesse mercado, é oscilatória, como no modelo da teia de aranha, mas sem impor a hipótese de defasagem dos preços, por um outro fenômeno. Vejamos isso. Né? Começa com o sistema de equações 32 que nós vimos. Vamos pegar a terceira equação, né? Aquela equação lá. PT mais 1 é igual a PT menos sigma QS menos QD. Vamos começar dessa terceira equação e vamos substituir os valores de oferta e demanda. Então, PT mais 1 é igual a PT menos sigma, oferta, QS, menos gama, mais delta PT. Né? Menos demanda. Então, demanda fica menos A, mais beta, porque era menos beta na função de demanda, é menos com menos dá mais, então mais beta PT. Okay? E agora a gente reorganiza, né, para isolar o que aparece em PT, então fica 1 menos sigma, beta, mais delta, fecha colchetes, tudo isso multiplicado por PT, e o que sobra, que vai virar o termo, né, é mais sigma, alfa mais beta. E agora vamos escrever a equação a diferenças na forma convencional. Então você coloca o termo com PT também no primeiro membro, então fica PT mais 1, menos, né, porque mudou de membro, foi do segundo para o primeiro membro, menos, abre colchetes, 1 menos sigma, beta mais delta, fecha parênteses, fecha colchetes, PT, é igual a sigma, alfa mais gama. O que é isso? É uma equação de primeira ordem, com coeficiente constante, o coeficiente é menos, abre colchetes, 1 menos sigma, beta mais delta, fecha parênteses, fecha colchete, e o termo é um termo constante, que são essas gregas, é sigma vezes alfa mais gama. Tá? Bom, então vamos à solução. Né? A solução a gente sabe que tem esse formato. Né? Então, como é uma equação a diferenças de primeira ordem, então essa é a solução. Né? P0 menos C sobre 1 mais A, menos A elevado a T, mais C sobre 1 mais A. Né? Essa é a solução com a hipótese de que o A é diferente de menos 1, de fato aqui não tem como A ser igual a menos 1, certo? Certo? Porque para o A ser igual a menos 1, aquela expressão ali, sigma, beta mais delta, teria que ser zero, e não tem como essa expressão se anular, porque as gregas são maiores que zero. Né? Então não tem como se anular. Então a expressão é essa e a gente simplesmente substitui. Então no lugar ali, na primeira expressão, no lugar de C, você põe sigma, alfa mais gama. No lugar de 1 mais A, fica 1 mais A. Né? E aí é essa expressão toda com sinal negativo. Então menos a expressão que está entre colchetes, 1 menos sigma, beta mais delta. Vezes, continuando a expressão, né? Menos A, como A, que é essa expressão entre colchetes tem um sinal menos com menos dá mais, então é só o que está entre colchetes. Então 1 menos sigma, beta mais delta, tudo isso elevado a T, mais, novamente, né, a expressão que é o C sobre 1 mais A, que nós já vimos que é sigma, alfa mais delta, 1 menos, abre colchetes, 1 menos sigma, beta mais delta. Bom, continua com essa expressão, né? Isso dá
simplifica aquela expressão que aparece ali, né, o sigma alfa mais gama, tá certo? O sigma acaba sendo cancelado nessa expressão, tá certo? Então fica simplesmente alfa mais gama sobre beta mais delta. Tá? Então 1 menos sigma beta mais delta, mais aquela expressão fazendo os cancelamentos da alfa mais gama, beta mais delta. Tá? Portanto, o termo constante, né, que é o equilíbrio intertemporal do preço, P barra, é simplesmente alfa mais gama, beta mais delta. Eu posso chamar isso de P barra. Né? É o equilíbrio estacionário, o equilíbrio intertemporal estacionário. Então, usando esse símbolo, P barra, né, a equação, a diferença relativa ao modelo de estoque é representada pela equação 33, PT igual a P0 menos P barra, 1 menos sigma, beta mais delta, tudo isso elevado a T, mais P barra, que é o equilíbrio temporal, a solução particular da equação completa. Então, nessa equação, as diferenças, vocês estão observando, tem a base, que como vocês estão vendo é 1 menos sigma, beta mais delta, né? É a base B, né? Que a gente vai ter que analisar para examinar a estabilidade dinâmica do modelo. Então, vai depender do comportamento dessa base. Né? Então, para analisar isso, vamos pensar os valores que essa expressão pode assumir nas famosas 7 regiões que nós vimos na aula passada, que são as 7 regiões dos valores da base, da faixa de variação dos valores da base B. Na verdade, a gente não precisa pensar na região 1 e 2. Tá? A gente pensa na região 3 a 7, tá? Porque as letras gregas, elas sempre assumem valores positivos. Né? O beta, nessa expressão, o beta, o delta, o sigma são positivos. Então, é impossível que o B seja maior ou igual a 1. Tá? Portanto, restam apenas 5 regiões. Tá? 3, 4, 5, 6 e 7. Tá? A região 1 e 2 foi descartada. Por que o preço não pode ser maior ou igual a 1? Para o preço ser, veja, o valor máximo que essa forma sigma, beta mais delta pode assumir, bom, ele não pode chegar a ser 0, né, porque essas gregas não podem se anular. Mas é um valor, vamos supor que seja um valor muito próximo de 0. Né? Então, o valor máximo aí não chegaria a 1, né? Certo? Porque seria 1 menos alguma coisa. Então, o valor máximo não chega a 1. Então, B não pode ser 1. E o B pode ser maior que 1? Não, não pode ser maior que 1. Né? Não, porque se esses betas crescerem, se essa expressão sigma, beta mais delta crescer, então a base ela vai ficando cada vez menor, né? Vai se afastando de 1, menor que 1. Né? Certo? Porque é isso mesmo. Chega uma hora que ela fica negativa. Então, o maior valor que isso poderia ter é alguma coisa que se aproxima a 1 sem chegar a 1. Né? E depois são valores abaixo de 1. Então, realmente, essa base ela não pode ser nenhum e não pode ser maior que 1. Isso é impossível. Então, a região 1, a região 2, é impossível. Então, vamos ver o que a gente está descartando. Quer dizer, a região 1, se vocês estão lembrados, como a base é positiva, ela é não oscilatória. Né? E como o módulo é maior que 1, ela é divergente explosiva. Então, não tem esse caso não oscilatório explosivo. E a base igual a 1 é aquele que fica uma constante. Né? A função complementar é uma constante igual a 1. Quer dizer, isso mais a constante multiplicativa. É um valor constante. Né? Certo? Em cada período. Isso não pode ocorrer. Né? Então, a gente tem que analisar as demais regiões de valores de B. Tá? E aí, o valor da base vai depender, né, dos valores possíveis do sigma, tá certo? Né, em relação às outras coisas beta mais sigma. Tá? Vai depender do comportamento dessa base, que é 1 menos sigma, beta mais sigma. Bom, antes de comentar essa tabela com a análise das 5 regiões possíveis do valor da base, eu quero editar o exercício desta aula, com prazo de entrega de 1 semana, que é o exercício da página 536, tá? O exercício do bloco 17.4
exercício 3A, ok? Então me entregue o exercício 3A do bloco 17.4 no prazo de uma semana. Então agora vamos ver as três regiões possíveis, né? Então B não pode ser maior ou igual a 1. Uma possibilidade é o B entre 0 e 1, que é a região 3. Outra na região 4, B igual a 0. Na região 5, B entre menos 1 e 0. Na região 6, B igual a menos 1. E na região 7, B menor que menos 1. Muito bem. Então vamos analisar o valor de sigma, né, possível a partir desse valor de B. Então, vamos lá. Então, se B é entre 0 e 1, então a expressão de B, que é 1 menos sigma beta mais delta, está entre 0 e 1. Soma menos 1 nessa equação, que fica menos 1, naquele membro do meio, o 1 ali desaparece, fica simplesmente menos sigma vezes beta mais delta. À direita fica 1 menos 1, que é 0, fica só menor que 0. Tá? Depois, divide toda essa expressão por menos sigma beta mais delta, portanto, a ordem da desigualdade aí se altera, né? Então, começa com 0, dividido por um cara diferente de 0 é 0 mesmo, 0. Menor, aquela expressão, como eu dividi por menos beta mais delta, fica só o sigma. E na segunda expressão é menos 1 dividido por menos beta mais delta, que é 1 sobre beta mais delta. Ou seja, o sigma só pode estar entre 0 e 1 sobre beta mais delta, na região 3. Tá? Característico da região 3, bom, o beta é positivo, então não tem oscilação, mas como o módulo é menor que 1, ele converge. Então, é o caso em que não oscila e converge. Região 4, beta é igual a 0. Né? Então, significa que 1 menos sigma vezes beta mais delta é igual a 0. Tá certo? Então, delta, beta mais 0 é igual a 1. Então, sigma, né? Sigma, beta mais delta é igual a 1. Portanto, sigma é 1 sobre beta mais delta. Essa é a condição quando B é igual a 0. Que é uma condição na trajetória de PT. Então, bom, o T não pode ser 0, né? Porque a base 0 igual a 0 não existe, mas qualquer outro valor dá 0. Então, não tem a função complementar, certo? Está diretamente no equilíbrio estacionário, no equilíbrio intertemporal, pelo menos. Pode ser móvel, né? Mas vai para o equilíbrio intertemporal. Bom, a região 5, o B está entre menos 1 e 0, portanto, 1 menos sigma beta mais delta está entre menos 1 e 0, soma menos 1 em cada membro, fica menos 2, é menor, 1 desapareceu lá, porque somou com menos 1, menos sigma beta mais delta, e depois o 0 ali fica o menos 1, certo? Depois se divide por menos 2 sobre beta mais sigma, então se inverte a ordem, né? Então fica 1 sobre beta mais sigma, é menor que o sigma, né? Porque desapareceu, porque dividiu essa expressão do meio por menos beta mais sigma, ficou simplesmente sigma, menos beta mais delta, né? Então ficou simplesmente sigma, e à direita 2 sobre beta mais sigma. Então, beta mais delta, perdão. Então, o sigma, ele está entre essas duas, que são hipérboles equiláteras, né? Está entre essas duas hipérboles equiláteras. E como o módulo é menor que 1, é uma oscilação, porque o B é negativo, mas é uma oscilação amortecida, porque o módulo é menor que 1. No caso, se beta for igual a menos 1, né? Então significa que 1 menos sigma beta mais delta é igual a menos 1. E facilmente vocês percebem que sigma é 2 sobre beta mais delta, que é a oscilação uniforme. Como é negativo, oscila, mas ele oscila fazendo aquele padrão oscilatório, né? Parecido com as muralhas de um castelo, merlões e ameias, acho que é isso que chama, né? Aquele padrão de muralha de castelo, que é a oscilação uniforme. E se o beta for menor que 1, então significa que 1 menos sigma beta mais delta é menor que menos 1, beta é menor que menos 1, menor que menos 1, ou sigma beta mais delta é maior que 2, ou sigma é maior que 2 sobre beta mais delta, que ele está acima de da maior hipérbole equilátera, né, que dá oscilação explosiva, porque o módulo, né, tá certo? Porque se o beta é menor que menos 1, então o módulo vai dar maior que 1, né, então dá oscilação explosiva, como você sabe. Pare novamente na região 4, que é quando a trajetória de PT, desde o começo, está no equilíbrio estacionário, né? Que é, como nós vimos, a condição em que o sigma é igual a 1 sobre beta mais delta. Então, os preços permanecem sempre em equilíbrio nessa condição. E isso pode ser visto na equação. Na equação, as diferenças do modelo, né? PT mais 1, menos 1,
menos sigma beta mais delta PT é igual a sigma alfa mais gama. Vamos substituindo. No lugar de sigma, coloca 1 sobre beta mais delta. Então dá essa expressão, né? PT mais 1 menos beta mais delta sobre beta mais delta, que eu já substituí o sigma aí. Então aparece essa expressão entre parênteses, entre colchetes, né? Vezes PT é igual a, aí substitui, né? No lugar do sigma, põe 1 sobre beta mais gama, 1 sobre beta mais delta, perdão, alfa mais gama. Então, bom, a expressão entre colchetes desaparece, né? Então, PT mais 1 é igual ao que? A expressão alfa mais gama, né? Sobre beta mais delta, que é exatamente o P bar, como nós vimos. Então, o preço PT mais 1 já é o preço do equilíbrio estacionário, então está sempre no equilíbrio estacionário, que é exatamente o caso característico da região 4. Vamos fazer um exercício, tá? Para treinar esse modelo. Então, no modelo de mercado com estoque, suponha que os vendedores aumentem ou reduzam o preço de 10% em relação à quantidade de redução ou aumento do estoque. Então, quando aumenta, reduz o preço. Quando reduz o estoque, aumenta o preço. A inclinação da demanda em relação ao eixo dos preços é menos beta igual a menos 1. Né? O beta é igual a 1. Né? Então, uma inclinação negativa, menos beta é igual a menos 1. Inclinação da demanda. A inclinação da oferta é delta igual a 15. Qual tipo de trajetória temporal do preço PT? Vejamos a solução desse exercício, né? Então, vamos interpretar o enunciado. Então, ele está dizendo que a resposta em relação à variação de estoque na política de preços é de 10%. Né? Então, sigma é 0,1. Certo? E ele está dizendo aqui que o delta é 15, tá? E o beta é 1. Então, 1 sobre beta, né? O beta é 1, o delta é 15. Né? Então, 1 sobre beta mais delta é 1 sobre 1 mais 15, 1 sobre 16 avos. Então, essa expressão dá 0,0662. Então, vamos ver as hipérboles. 2 sobre beta mais delta aí dá 2 sobre 16, é 1 oitavo, que é igual a 0,125. Certo? Então, significa o seguinte, o delta está entre 0, como o delta é 0,1, ele está entre 0,0625 e 0,125. Ou seja, ele está entre a primeira hipérbole, 1 sobre beta mais delta, e a segunda hipérbole, que é 2 sobre beta mais delta. Tá? Ou seja, ele está na região entre as duas hipérboles. Né? Se a gente voltar na tabela anterior, a região entre as duas hipérboles é a região 5 de oscilação amortecida. Né? Então, a gente, pela análise gráfica, a gente sabe que se trata da oscilação amortecida. Vamos nos deter na interpretação gráfica, interpretando graficamente as possíveis soluções desse modelo de mercado com estoques. Tá? Em termos das regiões de 3 a 7 da tabela anterior. Então, nós vamos construir um gráfico, que vai ser o gráfico do próximo slide, o gráfico 29, com os dois eixos ortogonais. Tá? No primeiro eixo, na abscissa, eu vou pôr beta mais delta. Tá? No segundo eixo ortogonal, a ordenada, eu ponho sigma. Tá? Então, nesse plano, como a variável x é beta mais delta, a variável y é o sigma, então a relação 1 sobre beta mais delta é exatamente o desenho da hipérbole equilátera, da primeira hipérbole, que é essa condição do sigma, e a outra condição do sigma igual a 2 sobre beta mais delta seria a outra hipérbole equilátera. Então, são duas hipérboles equiláteras paralelas representadas no plano. Tá? Então, a região 3, em que o sigma é menor que a primeira hipérbole equilátera, 1 sobre beta mais delta, corresponde à região abaixo de ambas as hipérboles. A região 4 está exatamente no ponto da primeira hipérbole equilátera, sigma é igual a 1 sobre beta mais delta, e a região 5 corresponde à área entre as duas hipérboles. A região 6 está na hipérbole equilátera de cima, 2 sobre beta mais delta, e a região 7 corresponde à área superior à direita do gráfico, acima da hipérbole equilátera mais acima. Gráfico, né? Como vocês podem observar. Né? Então aqui a região
3, abaixo da segunda hipérbole equilátera, sigma igual a 1 sobre beta mais delta. A região 4 que está exatamente sobre essa hipérbole equilátera. A região 5 que está entre as duas hipérboles, entre essa hipérbole e aquela 2 sobre beta mais delta. A região 6 que está exatamente, são pontos da hipérbole mais acima e mais à direita, dessa hipérbole sigma igual a 2 sobre beta mais delta. E a região 7, que é a região acima, mais no nordeste, né, mais acima e mais à direita. Tá, ok? E tem algumas outras relações nesse gráfico que a gente vai montar. Primeiro, vocês podem observar que quando beta mais delta é igual a 1, tá, o valor de sigma na primeira hipérbole é 1, e na segunda hipérbole é igual a 2. Tá? E aquele ponto 2,5 é resultado do exercício que nós vamos fazer, que dará no ponto A, portanto está na região 5, né? Que é uma região de oscilação amortecida. Ok? Bom, vejamos um modelo de mercado com estoque com os seguintes valores dos parâmetros, né? Sigma igual a meio, beta igual a 1, delta igual a 1,5. Tá? Olhando no gráfico anterior, veja se a trajetória do preço é convergente ou não. No gráfico anterior, note que a soma das gregas beta mais delta é igual a 2,5. Sendo sigma igual a meio, observe no gráfico anterior, estamos no ponto A, no ponto entre as hipérboles. Portanto, trata-se da região 5, na qual ocorre oscilação amortecida. A trajetória temporal, portanto, é convergente, embora oscilatória. O tema da aula de hoje continua as equações adiferenças, que vimos tratando na aula anterior. E aqui eu vou dar um método qualitativo, gráfico, de avaliar as equações adiferenças não lineares. Tá? Então, é uma técnica gráfica para lidar com casos de não linearidade, no caso de equações adiferenças de primeira ordem. Trata-se de um método de fácil aplicação que permite análises qualitativas do problema. É um método de ampla aplicação, embora limitado. Ele permite apenas conclusões qualitativas, ele não serve por uma análise quantitativa mais precisa. Então vejamos as técnicas desse método gráfico. Bom, novamente vamos trabalhar com diagramas de fase, mas agora no caso de equações discretas, equações adiferenças. Suponha a existência de equações adiferenças de primeira ordem, em que apareça, portanto, só os termos yt mais 1 e yt. Y subíndice t mais 1 e yt, que a gente representa, indicando a posição de duas variáveis dependentes discretas em dois intervalos sucessivos ou vizinhos, o yt e o yt mais 1. Bom, a equação pode ser não linear, porque o método gráfico, de fato, é bastante geral. Por equação linear, entenda-se equações cujas potências aparecem acima de 1, na variável dependente, nas suas várias defasagens, com potências acima de 1, 2, 3, etc. Ou quando aparecem funções trigonométricas, funções logarítmicas e etc. Exemplos: yt mais 1 mais yt elevado ao cubo é igual a 5. Então, com a potência aí é 3, ela é não linear. Ou yt mais 1 mais seno de yt menos logaritmo de yt igual a 3. Como a função envolve seno e log, é uma função não linear também, uma equação a diferenças de primeira ordem, nesse caso não linear. Então, seja, portanto, genericamente, uma função yt mais 1 é f de yt. F de yt é uma função com qualquer grau de complexidade, pode ser uma função com potência acima de 1, pode ser uma função seno, uma função log, etc. Então, uma função genérica qualquer, naturalmente diferenciável. Aqui no caso o diferenciável não é importante porque nós estamos no campo das variáveis discretas. Okay. Uma função discreta qualquer, f de y de t, qualquer grau de dificuldade.
Vamos ver como se desenham os diagramas de fase, no caso de equações e diferenças de primeira ordem. Vamos fazer a representação num plano que envolve dois eixos ortogonais, o yt, que é o valor da variável discreta no instante t, e yt mais 1, o valor da mesma variável no intervalo, melhor dizendo, t mais 1. No próximo slide, o gráfico vai mostrar uma representação genérica de um trajeto nesse diagrama, e a essa curva, a esse trajeto, chamamos de diagrama de fase. Aqui está um diagrama de fase. Veja o diagrama de fase para uma curva genérica. Aqui é uma curva monotônica decrescente, com um formato bastante curvilíneo, uma curva genérica. E você percebe que os pontos ao longo dessa curva relacionam o valor da variável discreta do intervalo t, yt, com o valor dessa mesma variável do intervalo subsequente, yt mais 1. Algumas observações. No caso contínuo, já tínhamos visto os nossos diagramas de fase. Naquele caso, representávamos nos eixos, no eixo da abscissa a variável dependente y, e no eixo da ordenada a derivada de y, dy, dt. Pensando no caso discreto, o análogo seria representar no lugar da derivada uma variação discreta, delta yt, e no lugar do eixo da abscissa um yt, talvez. Mas nós vamos preferir construir o diagrama de fase usando yt mais 1 versus yt, a variável no intervalo t e a variável no intervalo defasado t mais 1. E vamos analisar a trajetória que se forma a partir do diagrama de fase, a trajetória das variáveis, da variável dependente, por um processo que a gente chama processo de iteração. O gráfico do próximo slide vai mostrar como ocorre a iteração, começando por um valor inicial y0. Então, vamos antecipar a ideia que sustenta a construção do gráfico. Então, dado um valor inicial de yt, no caso y0, aí eu rebato na curva para determinar o yt1, que é o yt no próximo período, depois de 0 é o período 1, y1 no eixo vertical, porque os eixos é yt e yt mais 1. Então, se o domínio é y0, a imagem é y1. Aí vamos usar a linha de 45 graus para rebater esse valor de y1 no eixo da abscissa. Então, com a linha de 45 graus, a gente obtém o mesmo valor y1 na abscissa. A abscissa que é onde está a variável yt. Então, a gente vai na abscissa de novo, partimos de y1 agora, não mais y0, y1, e pela linha de fase se vai a y2, rebatendo nessa linha, nessa curva. Depois, o y2, que se encontra no eixo yt mais 1, é refletido novamente na linha de 45 graus para o eixo da abscissa yt. Ok? Bom, partindo da abscissa yt, no caso y2, rebate-se na linha de fase, no diagrama de fase, e obtém-se o y3, e assim por diante. Então, volta para a abscissa em y3, rebate para y4, e assim por diante. Ok? No caso desse gráfico, que veremos no próximo slide, ocorre uma convergência a um yt de equilíbrio. Tá? Essa linha de fase ainda genérica é representada por uma equação do tipo yt mais 1 é igual a f1 y de t. Ok? Muito bem. Como que é obtido o y1? O y1 é f1 de y0, né, que é o período anterior. O y2 é o f1 de y1 e assim por diante. Então, esse é o processo de iterativo. Você vai passo a passo. A partir do valor da variável dependente no instante, usando a linha de fase, você sabe o valor da variável no instante subsequente. Tá? Por que que no próximo gráfico a trajetória temporal será convergente? O que explica essa convergência? A inclinação da linha de fase. Vocês verão que é a linha de fase de pouca inclinação, nessa figura, que leva a trajetórias convergentes. Linha de fase com inclinação superior a 45 graus produzem trajetórias divergentes. Então aqui está o diagrama de fase, representado pela linha de fase F1. Vocês estão vendo que essa linha de fase ela tem uma baixa inclinação, ela é mais próxima da horizontal do que da vertical, né? Ela é pouco inclinada. E vamos usar esse procedimento descrito começando do ponto y0. Olha só a reta de 45 graus tracejada. Né? Então, a partir de y0, no diagrama estamos no ponto, na curva de fase, na linha de fase estamos no ponto A, que é o y1, que rebate y1. Vamos usar a linha de 45 graus para rebater o ponto no ponto B, para rebater o y1 no eixo da abscissa, ali está o y da abscissa, certo?
Depois do y1, a gente rebate na linha de fase o valor y2 no ponto C. Né? A variável dependente defasada. Então, um período para frente. Então, de y1 rebate para y2. Depois a gente projeta o y2 no eixo da abscissa pela linha de 45 graus. Ali tem o y2 e aí você continua. Então, claramente, essa escada aí, esses degraus, eles vão ficando cada vez menor e vão convergindo para o ponto onde a linha de fase intercepta a reta de 45 graus. Então, nesse caso, existe um equilíbrio, né? É uma trajetória convergente. Com outras variedades básicas de linha de fase, com outras inclinações e outras características, se é monotônica crescente ou decrescente, gerará tipos específicos de trajetória temporal. Tá? Já vimos no gráfico anterior uma trajetória associada a uma trajetória convergente, associada a uma linha de fase convergente. No próximo gráfico mostraremos uma trajetória divergente associada a uma linha de fase divergente. Tá? Ela é divergente quando possui uma inclinação superior a 45 graus, ou quando a derivada for maior que 1. No caso, eu vou chamar essa nova linha de fase de F2, portanto, F2' de YT maior que 1. No caso anterior, veja, a derivada, ou seja, F' de F1', que é a derivada, a inclinação da curva, né, a derivada da curva num ponto YT qualquer, ela era positiva, portanto, ela era maior que 0, a curva era monotônica crescente, e ela era pouco inclinada, portanto, a derivada era menor que 1, então a derivada estava no intervalo entre 0 e 1. Suponha que o y inicial não seja o y de equilíbrio, que é exatamente quando a linha de fase cruza a reta de 45 graus. Vou chamar isso de y barra, é o ponto de equilíbrio. Supondo que seja diferente desse equilíbrio, do ponto de equilíbrio, qual que é o padrão de variação? Como se trata, nesse caso, de uma linha de fase bastante inclinada, o padrão, ou seja, a derivada maior que 1, tá certo? É um padrão divergente. Tá? Se trata de trajetória divergente. Tá? Apenas na intersecção com a reta de 45 graus, o yt é igual a yt mais 1. E se a reta estiver nesse ponto, que é o ponto E, ela permanece nesse ponto, mas a qualquer ponto fora desse equilíbrio ocorre uma trajetória divergente. Portanto, é um equilíbrio instável. Aqui está o gráfico. Vamos acompanhar o desenho. Né? Então, a reta de 45 graus, o cruzamento da linha de fase, que agora é a linha F2, a curva F2. O cruzamento dela com a reta de 45 graus é o ponto E. Tá? Aqui está o equilíbrio instável y barra. Tá? E vamos supor que eu tenho um ponto ligeiramente à direita do equilíbrio y barra. Vamos supor que a condição inicial seja y0, conforme mostra o gráfico. Portanto, rebate-se na linha de fase por y1, reflete o y no eixo da abscissa, depois rebate novamente por y2 e assim por diante. Olha, então a trajetória claramente é uma escada, é um degrau, uma sucessão de degraus, com alturas cada vez maior, e a trajetória ela é divergente ou explosiva. Ok? Então, a primeira curva, a primeira linha de fase, a F1 de YT, levou a um equilíbrio estável, né, sem oscilação. Né? Esse movimento de degrau é um movimento sem oscilação. Tá? A linha F2, que é mais inclinada, resultou em trajetória temporal divergente, sem oscilação. Tá? Se o valor inicial estiver à direita do equilíbrio instável y barra, ela explode, ela se distancia cada vez mais à direita. Se estiver à esquerda, ela se distancia cada vez mais à esquerda. Então, nos dois casos ocorre divergência sem oscilação. Tá? Isso porque ambas as curvas, ambas as linhas de fase, têm inclinação positiva, elas são monotônicas crescentes. Se as linhas de fase tiverem inclinação negativa, se forem negativamente inclinadas, ocorrerá movimentos oscilatórios. Tá? Ocorrerá o fenômeno muito conhecido dos economistas de ultrapassagem da marca de equilíbrio. Nos próximos gráficos, nós vamos representar o caso com linhas de fases decrescentes, monotônicas decrescentes, negativamente inclinadas. Nós vamos chamar de F3 e F4. Então, F3 de YT e F4 de YT. Na primeira curva, no F3' é menor que 0. Na segunda, no F4' é menor que 0. As duas são negativamente inclinadas. No caso de F3 de Y de T,
eu tenho uma linha de fase negativamente inclinada, mas que tem uma inclinação relativamente pequena, quer dizer, em módulo ela é menor que 45 graus. Tá? Nesse caso, ocorre uma trajetória oscilatória convergente. Tá? Ou seja, a extensão da ultrapassagem, tá? Há o fenômeno da ultrapassagem, mas a extensão dessa ultrapassagem é cada vez maior, tende a diminuir com o tempo em períodos sucessivos. Isso sempre ocorre para linhas negativamente inclinadas, pouco inclinadas. Tá? Entende-se por pouco inclinada o módulo dela, o módulo da derivada, né? Módulo de F3' menor que 1. Tá? É o gráfico, é o caso desse próximo gráfico. Então vocês estão vendo aí o diagrama de fase, num eixo YT, no outro YT mais 1, e a linha de fase F3, que é uma curva pouco inclinada. Ali está a reta de 45 graus, que serve para rebater o valor da ordenada no eixo da abscissa. Então você começa com Y0. Então Y0 na linha de fase, associa com Y1 lá no outro eixo. Depois rebate o Y1 para o eixo da abscissa, usando a linha de 45 graus. Depois sobe novamente até alcançar a linha de fase, na altura Y2. Tá? Porque Y1 está relacionado a Y2 na linha de fase, ou Y2 a Y1 na linha de fase. Então chega no Y2, né? Depois usa a reta de 45 graus para rebater o Y2 no eixo da abscissa, que aí não está desenhado, mas seria um ponto à esquerda de Y bar. Depois lá em cima rebate verticalmente até o Y3, que também não está representado, mas é algo entre Y2 e Y1. E depois o Y3 é rebatido no eixo da abscissa, tá certo? Depois vira o Y4, o Y5, assim por diante. Você percebe que é um movimento, né, oscilatório, né, em que os ciclos vão ficando cada vez menor, ele vai convergindo de modo oscilatório ao ponto E. É um movimento oscilatório convergente, associado a uma linha de fase negativamente inclinada e pouco inclinada. Tá? Então é esse caso, né? Linha de fase negativamente inclinada com inclinação menor que 45 graus. Vamos ver o caso em que ela é negativamente inclinada, mas a inclinação é maior do que 45 graus. Tá? Veremos no próximo gráfico que, nesse caso, a trajetória temporal continua sendo oscilatória, porque a inclinação é negativa, mas agora ela é divergente, porque é muito inclinada. Então, tem esse fenômeno oscilatório que lembra a teia de aranha, mas note que a maneira como a teia é tecida nesse modelo é diferente. Né? A teia é tecida em torno de uma linha de fase que contém a defasagem e a reta de 45 graus. No caso anterior, do modelo de oferta e demanda com oferta defasada, no modelo de teia de aranha, a aranha tecia a curva, vamos dizer assim, ao redor de uma curva de demanda e de uma curva de oferta com defasagem. Tá? Aqui é o caso de uma linha de fase, não é curva de oferta e demanda, é linha de fase, certo? Com linhas de fases negativamente inclinadas, ok? E aqui é o caso divergente porque elas são muito inclinadas, ou seja, a derivada é maior que 1. Então a derivada de F4, o módulo dessa derivada, é maior que 1. Vejamos então, aqui está o diagrama de fase para uma trajetória temporal oscilatória e divergente. Então, Y0 seria um ponto de equilíbrio instável, onde a linha de fase cruza a reta de 45 graus, e vamos começar, podia ser um ponto à direita, vamos começar com um ponto à esquerda de Y bar. Y0 está à esquerda de Y bar. Então, Y0, a linha de fase dá o Y1, que é rebatido ali na reta de 45 graus, que dá o Y2, que é rebatido na reta de 45 graus, e aí sobe verticalmente para dar o Y3, rebate novamente, depois desce verticalmente para dar o Y4 e assim por diante. Então vocês estão vendo como a teia está tecendo, né? A aranha está se afastando cada vez mais do ponto de equilíbrio, portanto é uma oscilação divergente ou explosiva. Resumindo a história, né? O sinal algébrico da inclinação da linha de fase diz se haverá oscilação. Inclinação positiva sem oscilação, inclinação negativa com oscilação. O valor da inclinação, ou seja, o módulo da derivada, né, a derivada de Fi em módulo, pode ser menor ou maior que 1. Se for menor que 1, haverá convergência. Se for maior que 1, seja muito inclinada, haverá divergência. Tá? Pode ser que hajam linhas de fases com mudança na inclinação, quer dizer, que tenha trechos positivamente inclinados, outros trechos negativamente inclinados, que são casos mais complicados. Tá?
E nesse caso, a convergência ou não convergência dependerá crucialmente do valor inicial do processo iterativo. Aí vai depender de como se começa, se inicia o processo iterativo. Ok? Bom, feito essa apresentação das linhas de fase, vejamos uma aplicação que é um modelo muito interessante, um modelo de mercado teto de preços, que é considerado um interessante exemplo de equação a diferenças não linear, tá? Que apresenta uma linha de fase com bicos. Então ela é não suave, ela não é diferenciável. Tá? Vamos voltar ao modelo de teia de aranha com oferta defasada, que nós já vimos, e recordemos a equação a diferenças que rege a dinâmica desse modelo. Nós tínhamos visto anteriormente, né? É o PT mais 1 mais delta sobre beta PT é igual a alfa mais gama sobre beta. Muito bem. Ou então, isolando no primeiro membro PT mais 1, no segundo membro PT, para a gente ver qual é a linha de fase associada a essa equação de diferenças, então fica PT mais 1 é igual a alfa mais gama sobre beta, menos gama sobre beta PT. Como os gregos são positivos, então delta sobre beta é positivo. Então trata-se de uma linha de fase de inclinação negativa, portanto, os fenômenos da teia de aranha. Porque nós vimos que linhas de fase de inclinação negativa estão associadas a movimentos cíclicos oscilatórios. Né? Então, é uma linha de fase linear, né? Que ali é uma equação da reta que relaciona PT mais 1 com PT. Então, é uma linha de fase PT mais 1 F de PT linear. A derivada F' de PT ela é negativa, porque tem aquele sinal menos ali, tá certo? E os gregos são positivos. É uma derivada negativa. Tá? Portanto, movimento oscilatório. O módulo, aí sim, aí precisa analisar a relação entre gama e beta. Tá? Aí depende do valor específico dessas gregas. Então, se o gama for maior que beta, o módulo é maior que 1, e a gente sabe que no caso do módulo maior que 1, a oscilação é explosiva. Tá? Se o gama for menor que beta, o módulo é menor que 1, a oscilação é convergente. Tá? Muito bem. Então, esse é o modelo da teia de aranha tradicional. Agora, suponha que haja um teto legal de preços, P-chapéu. P-chapéu é um teto legal de preços, de forma que a linha de fase não pode ultrapassar essa altura, esse nível. Ela fica quebrada. Tá? A relação entre PT mais 1 e PT, ela vai no máximo até, o PT mais 1 vai no máximo até P-chapéu dado 1 PT, porque existe um teto. Tá? Aqui está a representação dessa curva. Olha a linha de fase, que é essa curva mais escura. Então ela tem um trecho horizontal no nível do teto, P-chapéu, e depois ela tem aquele formato decrescente normal dela, tá certo? Então aqui está a linha de fase associada ao modelo da teia de aranha lá da oferta defasada, tá certo? Então aparece aí sem problema. Tá? Uma curva, uma reta negativamente inclinada. Ok? Muito bem. Vamos acompanhar esse processo, começando do ponto P0. Então P0 rebate o P1 lá na linha de fase, depois reflete na reta de 45 graus, aí o valor correspondente na abscissa, depois rebate para ter o P2, depois sobe lá em cima para ter o P3, rebate, o P3 no eixo horizontal, aí desce para ter o P4, rebate, e aí ele vai fazendo esse movimento cíclico, né, com esses retângulos caminhando no sentido de aumentar, né, o tamanho do retângulo. Então ele vai fazendo essa caminhada para fora. Agora, quando ele chega em qualquer ponto à esquerda de cá, então se ele atinge a linha de 45 graus a um ponto à esquerda de cá, na hora que rebate lá em cima, olha, ele atinge uma altura, um nível constante, que é o P barra. E a partir daí, se você rebater esse valor, depois obter o P no período subsequente, depois rebate a reta de 45 graus, e na hora que você sobe novamente, você chega na mesma altura. Tá? Então, você interrompe a trajetória explosiva. Né? Então ele começa com trajetória explosiva, depois a trajetória ela é contida, ou seja, o retângulo se repete, tá certo? No mesmo tamanho, e esse efeito de contenção da explosão, ele é proporcionado, tá certo? Ele é devido à presença de um teto no preço de mercado. Então, note bem, né? A partir de um preço inicial P0, viceja um processo oscilatório divergente, com base na iteração, que leva em conta o segmento linear decrescente da linha de fase e a reta de 45 graus. Aí alcança um ponto de quebra em K. Tá? A partir desse ponto, a dobra é ignorada, tá certo?
E o processo obedece à técnica de transposição PT-1, TT, pela linha de 45 graus. A partir de cá, o processo iterativo é aprisionado num retângulo, passa a se repetir indefinidamente e os preços ficam oscilando entre um limite inferior, P til, e um teto, P chapéu. Fica em torno desses dois limites. Então, dado um preço inicial P0, se termina com um movimento cíclico perpétuo entre esses dois extremos. Ocorre oscilação explosiva até se alcançar o ponto de quebra. Aí aparece o teto. Aí o teto contém a tendência explosiva. Graças à presença do teto, ele impõe um processo de um ciclo limite, acaba bloqueando o movimento oscilatório divergente a partir do preço inicial, movimento oscilatório divergente produzido pela iteração, que leva em conta o segmento linear decrescente da linha de fase e a reta de 45 graus. Então, a explosão só encontra enquanto se estiver caminhando, a interação ocorrer no trecho decrescente. Quando atinge o teto, aí contém a explosão e o movimento passa a ser simplesmente cíclico, repetido. A trajetória de preços, nesse modelo com teto de preços, pode ser resumida ou sumariada em duas equações a diferenças. PT mais 1 igual a P chapéu, se PT for menor do que K, e PT mais 1 é igual a alfa mais gama sobre beta, menos delta sobre beta, vezes PT, se esse PT for maior que K. Então, com base nesse modelo, podemos observar que não necessariamente a oscilação uniforme só ocorre quando a inclinação da linha de fase é menos 1. Este exemplo mostra claramente que oscilações deste tipo também podem ser produzidas em linhas de fase não lineares. Então, ficamos por aqui nesta videoaula.